Musculação, jejum e performance. Olá, eu sou Michel Castilho, cirurgião com pós-nutrologia, especialista em emagrecimento e vamos falar um pouquinho hoje de musculação, jejum e performance. Então vamos lá. A importância da musculação, né? Quando a gente está falando de processo de emagrecimento, a atividade física é fundamental. Lembrar que quando a gente está trabalhando com sobrepeso e obesidade, lembrar que são doenças multifatoriais e se a gente não abordar todos os fatores envolvidos, nós estamos fadados ao fracasso, né? Tratamento multidisciplinar, multifatorial é fundamental para o sucesso. Doença complexa e que exige abordagem de diversos profissionais. Nenhum profissional sozinho detém o conhecimento do tratamento da obesidade. E aí, dentro desses múltiplos fatores envolvidos com o tratamento da obesidade e sobrepeso, a atividade física é fundamental nesse cenário. E hoje o tempo é escasso, né? A gente está faltando hora no nosso dia. Então, para chegar num objetivo, a gente procura usar a estratégia mais direta, o caminho mais curto. E quando a gente fala de atividade física no processo de emagrecimento e de controle da obesidade, a musculação é imbatível nesse cenário, né? Outras atividades podem ser incorporadas, mas a base da musculação, pensando em resultado efetivo, da mudança de composição e em longevidade, nada vai trazer mais resultado do que a musculação. Por que a musculação é tão importante, né? Por que a gente fala tanto? Tem alguns pacientes que acham que eu sou apaixonado por musculação, é meu esporte de escolha, e não. Eu venho do mundo da luta, eu gosto muito do mundo da luta, sempre pratiquei lutas, mas em um determinado momento na minha vida, a idade, os aninhos foram chegando e eu tive que migrar mais para a musculação para sustentar corpo, saúde e trabalhar minha longevidade também. E para continuar lutando, tive que me dedicar mais à musculação, tá? E eu falo muito isso porque é uma recomendação importante para os meus pacientes, né? Bato muito nessa tecla. Voltando a falar, né? O tempo é curto, então vamos usar o que é mais efetivo, mais eficaz, mais eficiente na nossa estratégia, tá? Por que musculação? Quando a gente fala, tem aquele conceito antigo de eu vou correr, vou fazer aeróbico, vou emagrecer, né? Não funciona bem assim. Quando a gente está trabalhando com o processo de emagrecimento, tem umas coisas que acontecem. Normalmente, a massa muscular ela está comprometida ou está faltando a ação dessa massa para que eu tenha um consumo calórico bom. O que acontece? O que mais gasta energia no nosso corpo é a musculatura. Então, se eu pegar dois indivíduos com o mesmo peso, mas com posições corporais diferentes, um com mais gordura do que músculo e o outro com mais músculo do que gordura, mas o mesmo peso, o que tem mais músculo ele vai poder consumir muito mais caloria, ele vai poder comer mais e não ganhar peso. Então, o que eu quero mais do que trabalhar a alimentação desse paciente que é sofrido, fazer qualquer dieta, é também mudar a composição. Jogar mais músculo na composição corporal dele para que ele tenha um consumo calórico aumentado e eu consiga manejar de forma mais eficaz, mais fácil a sua alimentação e aí fazer uma perda de peso mais tranquila, mais eficaz e duradoura. Quando estamos falando dos análogos de GLP-1, né, os Ozempic, Mounjaro da vida, é fundamental que eu trabalhe a mudança de composição corporal com ganho de massa muscular para que eu possa pensar em desmame da medicação ou baixar dose da medicação. Se eu não trabalho dessa forma e perco massa muscular, eu estou fadado a ficar dependente da medicação ou fadado a fazer um reganho de peso, o processo de sanfonamento, que é um dos grandes erros nos protocolos, nos manejos de emagrecimento, né? A perda de massa muscular. As pessoas falam de metabolismo como se fosse algo mágico, né? Então eu vou te ensinar uma coisa aqui. Metabolismo nada mais é do que a energia que tu consome, que você consome para estar vivo, né? Quanto mais músculo você tem proporcional ao teu corpo, maior vai ser seu metabolismo. E o que acontece que a gente fala que o metabolismo diminui ao longo dos anos, no envelhecimento? A gente perde massa muscular. A partir dos 30 anos, somos pré-programados a perder em torno de 10% de massa muscular a cada 5 anos. E aí, como a gente mitiga esse processo, essa diminuição do metabolismo ao longo dos anos? Atividade de força resistida, mais efetiva delas, musculação. Entendeu um pouquinho a importância? Quando a gente vai para a mulher menopausada, que caem os hormônios, e ela tem maior perda de massa muscular, concentração de gordura na região da pelve, como é que eu vou mitigar esse processo? Atividade de força resistida, né? Então, a musculação tem toda essa importância. O paciente na terceira idade, com dificuldade de mobilidade, precisa de mais cuidado, maior fragilidade óssea, como é que eu mitigo? Protejo esse indivíduo. Atividade de força resistida, mais efetiva delas,
a musculação. Para a gente falar da musculação, falar de jejum de performance, a gente tem que falar que tem algumas estratégias, porque, poxa, Michel, mas não é só ir lá e treinar e programar lá. Não é só programar e treinar o seu horário, infelizmente. Tem que ter estratégia dentro disso. Vou dar um exemplo só para vocês terem ideia. Eu estou com uma pacientinha agora que estou cuidando, ela acorda 4 horas da manhã para ir treinar. Tem filho pequeno, trabalha, chega tarde em casa, vai fazer todo o rolê com as filhas e acaba dormindo em torno de 5 horas só por noite, né? E ela não está contente com a composição corporal dela, com o corpo que ela está mesmo treinando todo dia. Por que isso está acontecendo? Falta tempo de reparo, ela não está dormindo, e aí sem sono, sem estratégia. Hoje a atividade física está sendo mais danosa do que benéfica para ela, então tem que ter estratégia para a gente colher os bons frutos da musculação, né? E quais são essas estratégias? Vamos falar de todas elas, mas basicamente nós vamos elencar 3 pontos, tá? E o primeiro deles é volume, o tipo de treino, como você treina. O segundo é sono, que eu comentei agora, e alimentação. Então vamos passear um pouquinho nesses 3 pontos, né? Quando a gente vai treinar exercício de força, né? Você já ouviu falar o termo treino fofo, né? A pessoa vai lá, mas parece que está fazendo, a gente brinca, né? Está fazendo fisioterapia e não treinando. Eu preciso, para ter efetividade no ganho de massa muscular, eu preciso ter volume de treino, eu preciso ter intensidade, eu preciso ter progressão de carga. E agora, super recente, faz uns 15 a 20 dias, saiu uma publicação bem ampla, um estudo multicêntrico bem grande, uma meta-análise, falei bobagem, estudo multicêntrico não, uma meta-análise bem grande, sobre os processos de treino, se eu vou treinar até a falha, não, se isso muda resultado ou não, e aí deu uma atualizada muito boa, né? Que o que é importante é a progressão de carga, eu desenvolver, eu me desafiar durante o treino, lógico, com responsabilidade, com cuidado, principalmente quando a gente está falando de treinamentos com pesos livres, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, ter ajuda, ter proteção, estar com um profissional especializado conduzindo esse treino. A vantagem da musculação é que também eu tenho os equipamentos nos isolam grupamentos musculares com mais segurança, propiciando que eu progrida mais carga com segurança. Se eu tenho alguma lesão, algum problema ortopédico, alguma outra limitação, esses equipamentos eles nos ajudam em proteção e isolamento de grupamentos musculares, permitindo que eu consiga performar um treino. Um exemplo prático disso, uma pessoa que tem uma hernia de disco, ele vai fazer agachamento livre com barra nas costas? Ele não vai fazer isso, é perigoso, vai ter uma lesão, mas eu posso colocar ele para fazer extensora de perna, eu posso colocar ele para fazer um leg press, eu tenho outras atividades lá que os equipamentos nos permitem progredir e treinar muito bem, ter bom resultado disso, e até melhorar esse quadro de não ter mais crise da hernia de disco, né? É possível com esses equipamentos que a gente tem numa sala de musculação. Então, voltando a falar lá que o pessoal batia muito na tecla de treinar até a falha, né? Então, esse último estudo recente aí mostra que é mais importante a progressão de carga, o desafio, você treinar o seu corpo a se desafiar em todo o treino, do que você treinar até a falha, buscar a falha, que era um conceito que era sagrado. Tem que treinar até a falha para ter desenvolvimento. Parece que não é bem assim, mas treinar em bom volume, né? Sempre se desafiar. Outra coisa, sono, eu tenho que ter tempo de reparo, tempo de descanso para o grupamento muscular. Então, a boa divisão de treinos, né, entre grupamentos musculares, para eu ter descanso desses grupamentos é fundamental. E aí, nesse processo de reparo, também entra o sono. Se eu não tenho sono, tempo adequado, eu não vou ter a autorregulação dos meus hormônios para que eu faça a construção de massa muscular e a mudança de composição corporal. Quando eu durmo pouco, o cortisol vai lá em cima, eu estou mais ávido a reter caloria e transformar em gordura, do que na construção de massa muscular. Eu preciso inverter esse processo, baixar o cortisol, e isso eu faço dormindo bem, nas horas de sono adequadas. E aí, o terceiro princípio que eu queria bater com vocês aí, voltando lá, né, não é só marcar as horas de academia e treinar, a gente tem que ter estratégia dentro desse treino para que ele seja efetivo, né? Então, a alimentação. E aí vamos falar um pouquinho, antes de entrar na alimentação, do álcool, né? Treinei e consumi álcool, perdeu o treino, meu amigo. Infelizmente, o álcool ele é muito citotóxico. Então, quando você treina e consome bebida alcoólica, aquele dia de treino está jogado fora, tá? Então, a gente tem que ter ali bom senso, direcionamento, escolhas saudáveis, porque o álcool, consumo diário, está jogando o teu treino fora, né? Se você gosta de ter o consumo
social ali com álcool, pensar bem onde a gente vai colocar esse consumo, lembrando que não tem dose segura para consumo de álcool, não existe mais essa recomendação de falar até aqui é seguro, não existe dose segura de recomendação de consumo de álcool. Lembrar que ele é danoso e ele joga contra a tua mudança de composição corporal. E se você está ainda no trabalho de emagrecimento e de perda de peso, tanto para sobrepeso quanto a obesidade, o álcool só está jogando fora. A gente tem que elencar prioridades no teu processo para ver se vale a pena tomar aquele vinho, aquela bebida lá, está valendo a pena. Temos que colocar na balança isso, tá bom? E aí, entrando mais na questão alimentar, estratégia alimentar, né? Como eu vou treinar? Eu vou treinar em jejum, eu vou comer antes de treinar, eu vou fazer um pré-treino, uma comida pré-treino. Tem que ter uma estratégia. Isso é importantíssimo discutir com o teu nutricionista, né? Falei agora há pouco, né, que não tem como a gente trabalhar, nenhum profissional sozinho detém conhecimento do tratamento da obesidade. E é fundamental, quando estamos trabalhando com emagrecimento, uma nutricionista junto com a gente para organizar algumas coisas. Então, bater meta proteica, eu tenho que fazer o cálculo de ingesta mínima de proteína para um ganho de massa muscular. Em que momento, em quantas refeições eu vou ter essa ingesta de proteína? Carboidrato, como eu vou aumentar meu glicogênio, que é a energia que eu vou ter para performar no treino. Então, quanto tempo antes eu vou comer? Meu estômago tolera a alimentação antes do treino? Quanto tempo antes eu vou comer? O que eu devo comer? Então, isso tem que ser muito programado e elencado se você quer otimizar resultados e colher esses resultados o mais rápido possível. Eu falo aqui no consultório que 70% do teu resultado de mudança de composição corporal está na alimentação. Se você faz a estratégia correta, e é estratégia mesmo, é o tipo de alimento no horário correto, com a suplementação adequada, o teu resultado ele vem muito mais rápido e não duvide, vem muito mais rápido. Então uma boa nutricionista junto com a gente faz total diferença no teu planejamento. Treinar em jejum ajuda. Para o aeróbico sim, para o exercício de força não. Eu preciso, a não ser que eu vou acordar de manhã, minha programação é de treinar muito cedo e eu não consigo comer, eu tenho que conversar com a nutricionista porque provavelmente eu vou ter que fazer uma ingesta de carboidrato aumentado na noite anterior, na última refeição, para que eu chegue no treino pela manhã em jejum com um bom estoque de glicogênio. Caso outros contrários ao longo do dia, programar. Treino em dias diferentes, isso vai ter que ser negociado e programado com a nutricionista, como é que vai ser a sua refeição, pensando em otimizar o teu estoque de glicogênio para que você tenha energia suficiente para performar durante o treino. Entende que tudo tem sua artimanha, seus processos, mas isso não é aleatório, não é achismo, a gente já tem muita literatura norteando essas recomendações que eu passei para vocês agora. Mas essa programação, estruturação é fundamental quando a gente quer ter bom resultado, quando a gente está buscando uma estratégia, um caminho para chegar num bom resultado. Então tem que ter programação, tem que ter profissional adequado junto e dentro de uma boa estratégia. Veja que não é só marcar lá o horário, pagar a academia aí naquele horário. Temos que estruturar para você não perder tempo. Ninguém quer perder tempo. A nossa hora é muito cara, né? Tempo faz falta para a gente, está faltando hora no nosso dia. Então a gente tem que otimizar, fazer com que aquela hora de treino lá, ela nos renda resultados. Perfeito? Grande abraço, até o próximo vídeo.